Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que dão mais trabalho para os alunos na programação estruturada, que são os laços de repetição. Pela minha experiência como professor de programação, eu sei que os alunos costumam ter muitos problemas nesse assunto. Acham um bicho de 7 cabeças, acham um negócio complicado demais, mas os laços de repetição não são tão difíceis. Eles, assim como qualquer outro assunto de programação, precisam de prática. E quando se tem um primeiro contato com eles, é um pouco difícil pensar da forma que a gente precisa pensar para resolver os problemas usando esses laços. Então, a partir de agora, mais do que nunca, pratique os programas que a gente for fazer e faça as listas de exercício que o seu professor solicitar. Eu já falei que os laços de repetição são uma das potencialidades algorítmicas do computador, é uma das coisas que a gente consegue fazer na programação. Já vimos entrada de dados, saída de dados, os comandos de decisão, que são as estruturas condicionais, vimos os ifs e o switch case, e agora então entraremos em laços de repetição. Na programação nós temos dois tipos de laços de repetição. O primeiro tipo é usado quando a gente sabe o número de vezes que os comandos internos devem ser repetidos. Portanto, nós temos uma lista de comandos a serem executados e nós sabemos exatamente quantas vezes esses comandos serão executados. E o segundo tipo é utilizado quando nós não sabemos o número de vezes que os comandos devem ser executados. Vou dar alguns exemplos. No caso de laços em que o número de comandos é conhecido, quero escrever o nome Maria 10 vezes na tela. Escrever Maria na tela é printf Maria. Se eu quero fazer isso 10 vezes, esse comando printf Maria vai ser executado 10 vezes. Então eu faço um laço de repetição que execute este comando 10 vezes. Eu sei exatamente o número de vezes que esse comando precisa ser executado. Outro exemplo, escrever os números de 1 a 100. Eu inicio uma variável valendo 1 e somo ela de 1 em 1 até ela chegar em 100. Quantas vezes eu fiz isso? De 1 a 100, tenho 100 passos, então eu fiz isso 100 vezes. Terceiro exemplo, escrever os 10 primeiros números pares maiores que 0. A gente começa a escrever os números a partir do 2 e depois dele nós calculamos os próximos 9 números pares, somando de 2 em 2. Quantos passos eu fiz? Fiz 10 passos, né? Outro exemplo, somar os 15 primeiros termos de uma progressão aritmética, ou de uma progressão geométrica, ou de uma série qualquer. Eu vou ter que realizar uma soma 15 vezes. Então aqui eu estou falando de laços de repetição em que a gente sabe o número de vezes que a gente quer executar os comandos. Mas existem alguns casos em que a gente não sabe o número de vezes que os comandos internos deverão ser executados. E aí a gente precisa utilizar um outro tipo de laço de repetição. Por exemplo, quero ler a opção do usuário em um menu até que ele selecione a opção sair. Então imagine que eu estou mostrando o menu para você e eu peço, escolha uma das opções a seguir. Opção 1, mostrar o salário bruto. Opção 2, mostrar o salário líquido. Opção 3, sair. Você pode ver o seu salário bruto ou o seu salário líquido quantas vezes você quiser. Você só vai parar de ver quando você selecionar a opção sair. Então eu não sei o número de vezes que esse menu vai aparecer. A impressão dele na tela estará associada a uma condição, que é o usuário selecionar qualquer coisa diferente de sair. Quando o usuário seleciona sair, o menu para de ser mostrado. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer um dos laços de repetição para resolver problemas do caso 1, em que a gente sabe o número de vezes que a gente quer executar os comandos. E ao final desta aula, nós vamos fazer 3 exercícios. Um exercício mais básico, que vai ser basicamente um exercício que vai contar de 1 até um determinado número. Um segundo exercício que vai imprimir a tabuada de um número, e a gente vai ver que ele é uma alteração do exercício anterior. E um terceiro exercício que vai calcular o fatorial de um número. E o laço que a gente vai ver é o laço para. Como de costume, a gente vai ver em pseudocódigo e depois a gente vai ver a sintaxe na linguagem C. O laço para tem a seguinte forma: para uma variável de valor inicial até um valor final, faça um ou mais comandos. Se for um comando só, não preciso de início e fim. Se forem mais comandos, eu preciso colocar início e fim. Então eu especifico uma variável, dou um nome qualquer a essa variável, e essa variável vai variar de 1 em 1 do valor inicial até o valor final que eu colocar.
Por exemplo, para uma variável i de 1 até 10, escreva Maria. O comando interno aqui é um único comando, escreva Maria. O que vai acontecer? Essa variável i será inicializada com o valor 1. Então, inicialmente, i é igual a 1. Se o valor de i não tiver extrapolado o valor limite, então eu entro no meu laço e executo os comandos internos. O i vale 1, então não estourou 10, ele vai escrever Maria. Depois que eu fiz os comandos internos, automaticamente o valor de i será somado em uma unidade. Então, i passa de 1 para 2. 2 ainda é menor ou igual a 10, então ele entra de novo e escreve Maria pela segunda vez. Terminei os comandos internos, i passa a valer 3. 3 ainda é menor ou igual a 10, então ele escreve Maria pela terceira vez. E assim sucessivamente, vai chegar um momento em que o meu i vai valer 10. 10 é a última vez que eu entro nesse loop e escrevo Maria. Então eu vou escrever Maria 10 vezes. Aí o meu i vai ser incrementado de novo e passa a valer 11. 11 extrapola o meu 10. Então eu saio do meu laço de repetição e continuo a executar o programa fora desse laço de cima para baixo normalmente. Em C, o comando para é for. For significa para em inglês. A gente escreve for, abre parênteses e coloca 3 coisas separadas por ponto e vírgula. Primeira coisa, a variável que a gente quer e o valor inicial dela. No caso aqui, o i estava começando em 1. Então a gente faria i igual a 1, ponto e vírgula. A condição a ser testada toda vez para eu saber se eu vou executar os comandos internos. Então o meu i é inicializado. E toda vez antes de entrar no meu laço, eu testo se essa condição é verdade. Se ela for verdade, eu entro e executo as condições. Quando essa condição deixar de ser verdade, então eu saio do meu laço de repetição e executo o programa daqui para baixo normalmente. E a terceira coisa que a gente define no laço for é a equação que vai atualizar esse meu i. Geralmente, o meu i é atualizado de 1 em 1. Mas essa atualização pode ser tão complexa quanto eu queira. Vamos ver um exemplo na linguagem C. For i igual a 0, i menor do que 10, i mais mais. O que é i mais mais? I mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Ou seja, eu estou somando 1 ao valor de i. I menos menos subtrai 1 ao valor de i. É a mesma coisa que i recebe i menos 1. Então, aqui tanto faz escrever i mais mais ou escrever i igual a i mais 1. Também posso escrever mais i. Funciona da mesma forma. Existe uma diferença muito sutil entre i mais i que eu pretendo comentar em algum vídeo no futuro. Quando eu tenho um comando for desta forma, e há uma coisa que eu esqueci de dizer, né? O início e o fim. Neste caso aqui, como eu tenho um único comando, eu não precisaria colocar o início e o fim. Se eu tivesse 2 printfs, aí sim eu obrigatoriamente teria que colocá-los. Em um comando for como este aqui, o que vai acontecer? A inicialização vai ser a primeira coisa que vai ser executada. Então, uma única vez, no início de tudo, o meu i vai valer 0. Depois que essa inicialização foi executada, existe um teste da condição que eu colocar aqui. No caso, a minha condição é i é menor do que 10. O i foi inicializado com 0. Então, inicialmente, essa condição foi satisfeita neste caso, porque 0 é menor do que 10. Caso ela seja satisfeita, eu entro e executo os comandos internos. Depois que eu executo os comandos internos, eu faço o que eu defini nessa terceira parte do meu for. Então, a condição vai ser testada todas as vezes antes de entrar no laço. E a atualização vai acontecer sempre depois da execução dos comandos internos do laço. Aqui, neste caso, eu estou imprimindo boa noite 10 vezes na tela. Por que 10 vezes? Porque minha variável começa em 0, ela vai ser somada de 1 em 1, até ela chegar em 9. De 0 a 9, eu tenho 10 passos. Quando a variável for 10, eu saio do meu loop, porque 10 não é menor do que 10. Ou seja, se eu quero repetir os comandos internos n vezes, eu posso fazer de duas formas. Na verdade, existem várias formas, mas essas duas são as mais usuais. For, uma variável
de 0 e eu testo a variável menor do que n, i mais mais, ou eu inicializo a variável com 1 e testo se ela é menor ou igual ao n, e incremento a variável. Esses dois laços aqui estão fazendo exatamente a mesma coisa, que é imprimir boa noite n vezes na tela. Então, se eu quero repetir 10 vezes um comando, eu começo em 0 e faço menor do que 10, ou eu começo em 1 e faço menor ou igual a 10. Vamos ver este caso aqui de cima, passo a passo. O que está acontecendo aqui? Ó, imagine que o meu n é 3. Então, aqui vale 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer, inicializar o meu i. Então, o meu i vale 0. Meu i vale 0, eu testo. 0 é menor do que 3? Sim. Então, eu entro no meu laço de repetição e imprimo boa noite. Fiz todos os comandos internos, eu posso incrementar o meu i. Então, o i de 0 vai para 1. E testo novamente. 1 é menor do que 3? Sim. Então, eu entro e imprimo novamente boa noite. Fiz os meus comandos internos, eu vou somar i em uma unidade novamente. I de 1 passa para 2. Testo de novo. 2 é menor do que 3? Sim. Então, eu entro novamente e imprimo boa noite. Fiz os comandos internos, posso somar o meu i em uma unidade. Então, o i de 2 passa a ser 3. Testo novamente. 3 é menor do que 3? Não. 3 é igual a 3. Então, eu saio do meu laço de repetição. O que aconteceu? Eu imprimi boa noite 3 vezes na tela e o i variou de 0 até 3. É muito comum os alunos errarem os valores que eles têm que colocar aqui e a condição que eles têm que colocar aqui. E isso acontece porque ele não pega um papel para fazer um teste de mesa como esse que eu fiz, passo a passo para ver o que está acontecendo. Então, toda vez que você for fazer um laço for e você estiver em dúvida se ele está executando corretamente, pega um pedaço de papel, não há demérito nenhum nisso, especialmente se você estiver começando. Inicializa sua variável, coloca o valor limite dela e faz passo a passo para ver até onde o seu algoritmo está executando os comandos internos e se faz sentido para você. E o segredo é escolher um valor de n pequeno. Eu escolhi n igual a 3. E consegui ver que eu estou imprimindo a minha mensagem 3 vezes. Então, não tente fazer as coisas na tentativa e erro, sem pensar por que o resultado mudou. Entenda por que o resultado mudou quando você mudar alguma coisa no seu código. Isso é muito importante. Outras possibilidades de eu fazer esse mesmo programa, ou seja, imprimir n vezes boa noite na tela, é eu ir de cima para baixo. Eu inicializo o i com n, e testo se i é maior do que 0 e decremento o i em uma unidade a cada passo. Então fica i igual a n, i maior do que 0 e menos menos. Ou eu inicio o i em n menos 1, testo se i é maior ou igual a 0 e decremento. Todas essas 4 possibilidades aqui estão executando os comandos internos n vezes. E o laço for é um laço bastante flexível. Eu posso colocar qualquer condição aqui dentro, embora se essa condição for muito complexa, é melhor utilizar outro laço de repetição que não seja o for. E eu também posso fazer qualquer equação aqui. Então, neste caso, eu estou atualizando uma variável j de 2 em 2 e não de 1 em 1. O que esse programa vai fazer? Bom, inicialmente, o meu j é inicializado com 0. Então, j vale 0. 0 é menor ou igual a 6? É. Então, eu entro aqui e imprimo o valor de j. Ele vai imprimir 0 na tela. Fiz os comandos internos, j vai ser somado em 2 unidades. Então, de 0 vai para 2. 2 é menor ou igual a 6? Sim. Então, eu imprimo novamente o valor de j. Imprimo 2. Fiz os comandos internos, atualizo j. De 2, o j passa a ser 4. 4 é menor ou igual a 6? Sim, imprimo 4 na tela. E j passa a valer 6. 6 é menor ou igual a 6? Sim, imprimo novamente o valor dele na tela. E j passa a valer 8. 8 é menor ou igual a 6? Não, eu caio fora do meu laço de repetição. O que eu fiz? Eu imprimi os números pares de 0 até o número que eu coloquei aqui. Então, se eu quero, por exemplo, imprimir os números pares de 0 até n, eu leio esse n e faço for uma variável de 0
ponto e vírgula. A variável menor ou igual a n, ponto e vírgula. Variável recebe variável mais 2, faça, imprima o valor da variável. Eu não precisaria, portanto, fazer for j igual a 0, j menor ou igual ao número, j recebe j mais 1 e ir somando de 1 em 1. Porque se eu somo de 1 em 1, invariavelmente eu vou ter um par e um ímpar, um par e um ímpar. E eu teria que fazer um if aqui dentro do for para testar se o número é par ou não, para imprimir só os pares. Se eu somo de 2 em 2 a partir do 0, eu já pego só os pares logo de cara. Agora vamos para os nossos exercícios. Exercício 1. Leia um inteiro positivo n. Já vamos assumir que a gente vai ler um inteiro positivo para não ter que testar e mostrar uma mensagem de erro, para simplificar. E em seguida a gente vai imprimir os inteiros de 1 até n. Então se eu entro com o número 10, eu quero imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho a estrutura do meu programa feita e a explicação dele, inclui a biblioteca e fiz o programa principal. Nós vamos precisar de uma variável que vai ser a variável n. Declaro essa variável que tem um valor inteiro, portanto int n. Eu tenho que ler essa variável, então eu vou pedir que o usuário informe esta variável. Informe o número e vou ler esse número. %d e comercial n. Feito isso, eu quero escrever os valores de 1 até n. Se eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5 até chegar nesse n, significa que eu estou somando um número de 1 em 1. Então eu começo uma variável no valor 1 e somo o valor dela de 1 em 1 até chegar no n, incluindo o n, porque eu tenho que imprimir o n também. Então, o que eu quero fazer aqui é um para de uma variável de 1 até n, incluindo n. Como eu faço isso? Vou declarar aqui a minha variável i, que vai ser usada no for. For i igual a 1, porque eu quero escrever de 1 até o meu n. Qual é a condição para eu escrever esses números? I menor ou igual a n. Por que menor ou igual e não menor? Bom, dentro desse for aqui, eu vou ter uma impressão. Eu vou fazer essa impressão de 1 até n. Então, quando o meu i valer n, eu ainda terei que entrar aqui dentro e imprimir o valor dele. Portanto, eu tenho que colocar menor ou igual a n neste caso. E esse for vai somar o meu i em uma unidade a cada passo. I mais mais. O que eu preciso fazer? Simplesmente imprimir o valor de i. Então, meu i começa em 1. Testo sempre se esse i é menor ou igual a n. Se for, eu entro aqui e imprimo o valor de i. Está feito o programa. Vou salvar. Vou compilar e executar. Informe um número. 67. Ficou tudo grudado, não coloquei um espaço, né? Vou colocar um espaço aqui. Vou executar de novo. 67. E agora sim. 1, 2, 3, 4, 5 até o 67. Então o programa está funcionando, deu certo. Vamos para o próximo exercício. Leia o inteiro positivo n e em seguida imprima a tabuada deste número. Por exemplo, n igual a 8, eu vou imprimir 8 vezes 0 igual a 0, 8 vezes 1 igual a 8, até 8 vezes 9. Eu imprimo a tabuada deste número. E nós vamos imprimir neste formato que está aqui. O número, xzinho, 0 igual a multiplicação, número, x, 1 igual a multiplicação e assim por diante até o 9. Como eu posso fazer isso? Bom, o número que está aqui à esquerda vai ser sempre o número que a gente leu, vai ser sempre n. O número que a gente está multiplicando começa em 0 e vai até 9. Então, a gente pode fazer um laço para com uma variável começando em 0 e chegando até 9, incluindo o 9, e nós vamos somar essa variável de 1 em 1. E aqui do lado de cá é simplesmente o n vezes o valor dessa variável. Como ficaria este programa? Novamente, tenho a estrutura do meu programa, explicação do que ele faz, criador e data de criação. Precisarei declarar o inteiro positivo n que a gente vai ler. Int n. Vou copiar do programa anterior essas duas instruções, porque são a mesma coisa. Nós precisaremos também de uma outra variável, vou chamar de j aqui só para variar, porque no outro chamamos de i. E o que nós vamos fazer? Bom, este j vai ser este número
aqui do meio. Então, ele vai variar de 0 até 9, de 1 em 1. Logo, o nosso for, vai ser da variável j, iniciada em 0. Ela vai até 9, incluindo 9, porque o 9 é impresso na tabuada. E ele é somado de 1 em 1. Vou colocar assim agora, j igual a j mais 1. Início e fim. O que a gente precisa fazer? Precisamos imprimir naquele formato que está lá. Qual é o formato? O número n, que é o inteiro, portanto, %d, um xzinho, o meu j, que também é inteiro, portanto, outro %d, um sinal de igual e um outro inteiro, portanto, outro %d. Então, no printf vai ficar assim, %d, espaço xzinho, espaço %d, espaço igual, espaço %d. Então, tem um número vezes um outro número é igual a um resultado de uma multiplicação de inteiros. Qual é o primeiro número que vai aparecer? É o n. Qual é o segundo número que vai aparecer? É o meu j, que vai variar de 0 até 9. E qual é o terceiro número que vai aparecer? É a multiplicação de n por j. Então, n vezes j. Ponto e vírgula, só está faltando pular a linha aqui. Então, inicialmente, o meu j vale 0. Vamos supor que o nosso n valha 2. Ele vai entrar e vai imprimir 2 vezes 0 igual a 0. E pula uma linha. Aí o j vale 1. Ele vai imprimir 2 vezes 1 igual a 2. E pula a linha. J vale 2. 2 vezes 2 igual a 4. E pula a linha até chegar no 9. Quando j valer 10, ele sai do meu loop. E termina o programa neste caso. Vou salvar. Vou executar. Informe o número 7. 7 vezes 0 igual a 0, 7 vezes 1 igual a 7, e temos até o 7 vezes 9 igual a 63. Então, o programa funcionou corretamente. Terceiro exercício da videoaula, leia um número positivo n e, em seguida, imprima o fatorial dele. Lembrando que o fatorial de um número n é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até eu chegar no 1. Lembrando também que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Então, se eu entro, por exemplo, com o valor 5, eu quero que a saída seja 120, porque 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Qual é a ideia aqui para a gente conseguir resolver este problema? Se eu entro com uma variável n, eu tenho que fazer a multiplicação dessa variável por ela menos 1, depois ela menos 1 de novo, depois ela menos 1 de novo, depois ela menos 1 de novo, até eu chegar aqui no meu 1. Então, eu posso fazer um laço para com uma variável inicializada em n e diminuir essa variável de 1 em 1 até ela chegar em 1. E a cada passo, eu acumulo o resultado da multiplicação desta variável pelo valor que ela tinha anteriormente. Novamente, tem a explicação do meu programa. O que a gente vai precisar? Do número n que será lido. E vamos precisar também de uma variável que eu chamei de i, que vai ser a variável do meu laço for. Pedir para o usuário informar o número n e ler esse número n. Além disso, eu precisarei de uma variável também inteira que vai armazenar o fatorial do número. E eu vou inicializar essa variável fatorial com o valor neutro da multiplicação, que é 1. Por que com 1? Porque eu vou multiplicar essa variável pelo valor anterior que ela tinha sucessivas vezes. Então, eu começo ela em 1 para eu não alterar o valor das multiplicações. Agora, eu posso fazer o meu laço para. Esse laço vai ter a variável i, começando em n, e esse meu i vai diminuir de 1 em 1. Então, o último fator aqui, será i menos menos nesse caso. E o que eu vou colocar aqui no meio? Bom, eu terei i igual a n, depois ele vai ficar n menos 1, n menos 2, n menos 3, até ele chegar em 1. Incluindo este 1. Então, eu posso colocar assim, i maior ou igual a 1. Se eu colocar maior, vai funcionar da mesma forma e a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. O que eu tenho que fazer agora?
eu tenho que acumular o valor do fatorial. Fazendo assim, ó, fatorial recebe fatorial vezes i. E está feito, eu estou calculando corretamente o fatorial. Nossa, professor, como assim? Vou fazer aqui uma cola. Vamos supor que n vale 3. Queremos calcular o fatorial de 3. Inicialmente, no meu loop, i vai valer 3, na inicialização. 3 é maior ou igual a 1? Sim. Então, eu entro aqui e faço fatorial recebe fatorial vezes i. O fatorial, inicialmente, valia 1, que era esse valor que a gente colocou aqui. 1 vezes 3 dá 3. Então, o fatorial passa a valer 3. Aí eu decremento o valor de i. i valia 3, agora vale 2. 2 é maior ou igual a 1? Sim. Então, eu entro aqui de novo e faço fatorial recebe fatorial vezes i. Fatorial era 3, agora é 3 vezes 2, que dá 6. Mas eu vou colocar assim, 3 vezes 2, para você ver que de fato ele está calculando o fatorial. Então, eu tinha o valor 3, agora eu tenho 3 vezes 2. Executei os comandos internos, o meu i vai ser decrementado. Vai para 1. 1 é maior ou igual a 1? Sim. Então, ele vai entrar de novo e fazer fatorial vezes i. O valor que ele tinha, que era 6, que é 3 vezes 2, vai ser multiplicado por i, que é 1. O meu i passa a ser 0. 0 é maior ou igual a 1? Não. Então, eu caio fora do meu laço e eu tenho o valor do fatorial calculado corretamente. Por que se eu colocasse simplesmente maior do que 1, ele funcionaria da mesma forma? Bom, eu chegaria neste passo aqui, com o i valendo 2, aí o meu i seria decrementado para 1, e ele ia testar. 1 é maior do que 1? Não. Ele cairia fora, sem multiplicar o fatorial por 1 no final. Dá na mesma, certo? Porque eu estou multiplicando por 1, então não mudo o valor desta variável fatorial. Se eu coloco desta forma aqui, eu economizo uma entrada no meu laço for. Eu executo esses comandos aqui uma vez a menos. Vou apagar a minha cola. E agora só falta imprimir o valor do fatorial. Onde eu vou imprimir o valor do fatorial? Não posso colocar dentro do laço for, porque dentro do meu for eu estou ainda calculando o fatorial. Somente quando eu saio do for que eu tenho o valor do fatorial calculado corretamente. Então, é fora do for que eu tenho que imprimir. Printf, fatorial de o número n é tanto. O primeiro %d é o n que eu li, e o segundo vai ser o fatorial. Professor, e nos casos de 0 ou 1? Também dá certo, porque a gente inicializou o fatorial com 1. Se eu coloco n igual a 0, o que vai acontecer? I inicialmente vai valer 0. 0 é maior do que 1? Não, então ele nem entra no meu for. Como esta condição é executada logo no início, existe essa possibilidade de eu nem entrar e executar os comandos. Não executo nenhuma vez, se o n for 0. E se o n for 1? Mesma coisa. 1 não é maior do que 1, então eu não entro aqui. E ele vai imprimir que fatorial é 1. Vou salvar, compilar e executar. Informe um número. 5. Fatorial de 5 é 120. Vamos testar os extremos. Informe um número. 0. Fatorial de 0 é 1. E você pode brincar no programa e você vai ver que, de fato, o programa está funcionando corretamente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!